O livro de hoje é um oferecimento do meu amigo Davi, com Seleção Literária. Valeu, Davi. Tamo junto. Livro de hoje, A Resistência, William Fuchs. Esse livro que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2016, o livro do ano. É um romance curtinho, muito bom em alguns aspectos, um pouco xarope em alguns outros aspectos. Definitivamente não consideraria ele o livro do ano de 2016, mas também não achei um livro ruim não. Vamos lá, por partes. Esse livro aqui, cara, eu posso falar bastante coisa sobre ele, assim, acho que eu fiquei pensando muito sobre ele. Posso até fazer uma análise semiológica dessa capa aqui, olha só, porque isso aqui na capa são fotos, né, cara? E são fotos todas desordenadas, assim. E tá escrito aqui, ó, tá escrito na margem das fotos. Isso aqui é As Arestas da Memória. Né? As Arestas da Memória é sobre o que trata o livro, cara. Esse livro aqui é narrado em primeira pessoa por um cara que tem um irmão adotado, e começa a história falando sobre isso, e aos poucos você vai entrando na verdadeira história, né? E a história que se passa assim, é ele investigando quem foi o irmão dele, quem foram os pais dele. Tentando entender a família, e a partir da família tentando entender alguns aspectos do momento político que a América do Sul estava passando. Esse Sebastian, que é o narrador, ele então é o irmão caçula de uma família que tem ele tem outros dois irmãos, e o irmão, acho que é o irmão mais velho, se eu não me engano, foi adotado pelos pais dele, que são argentinos. Então ele cresceu na Argentina, enfim, né, nasceu na Argentina. E conforme ele vai contando a história, ele vai meio que dando a entender e tentando investigar se é verdade ou não a impressão que ele tem de que o irmão dele, na verdade, era filho de subversivos, assim, militantes contra a ditadura argentina, que foram entregues aos pais do protagonista, que por sua vez também eram militantes antimanicomiais, etc. E se mudaram aqui para o Brasil, fugiram do Brasil quando o caldo realmente começou a engrossar lá na Argentina, com a ajuda da comunicação entre os resistentes, né, dos dois regimes. Chegaram aqui no Brasil e foram meio que cooptados pelos militantes. Então tem uma cena que ele descreve que ele os pais dele pegam uma granada assim no meio da rua, perto do Parque Água Branca, ali em São Paulo e tal. Então, basicamente é isso, assim. Então, assim, o que aconteceu? O irmão que eu tenho adotado foi dado para os meus pais e tirado de pais subversivos que talvez tenham sido mortos durante a ditadura do Perón e entregues para outras pessoas. Daí fica o questionamento, e ele faz essa investigação não a partir de fatos e documentos, mas a partir da investigação da memória que ele tem da primeira infância dele e da infância com o irmão. Essa investigação, ela parece muito uma investigação psicanalítica, porque não, ao mesmo tempo que ele está tentando puxar pelo fundo da memória algumas coisas que aconteceram, essas memórias também nebulosas, ele ainda faz assim uma avaliação do discurso dele, ele pensa sobre as palavras que ele está falando, né? Então, por exemplo, eu posso, à guisa de curiosidade, ler a introdução do livro, que ele fala assim: meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Se digo assim, se pronuncio essa frase que por muito tempo cuidei de silenciar, reduz meu irmão a uma condição categórica, a um atributo essencial. Meu irmão é algo, e esse algo é o que tantos tentam enxergar nele. Esse algo são as marcas que insistimos em procurar contra a vontade em seus traços, em seus gestos e seus atos. Meu irmão é adotado, mas não quero reforçar o estigma que a palavra evoca, o estigma que é a própria palavra convertida em caráter. Não quero aprofundar sua cicatriz, e se não quero, não posso dizer cicatriz. Então, assim, esse tipo de cuidado com as palavras, isso vai meio que permear o livro inteiro, num processo de narrativa interior que é muito rica por justamente não se furtar a esses processos, ao mesmo tempo que analisa muito fundamente eles, né? Então, isso é sempre muito bom, porque isso demonstra um certo cuidado estilístico que o autor teve, que é uma forma de você abordar o livro.
é uma forma de você entrar no tema. O tema ele não é introduzido de cara, ele é introduzido aos poucos. Aos poucos você vai descobrindo que esse livro é um livro sobre ditadura, que é um livro sobre essa questão da ditadura do Perón e da ditadura brasileira e etc. Ao mesmo tempo tem algumas coisas que são meio... não batem muito, assim, né? Tava falando com um brother meu aqui, inclusive, sobre isso, que também leu esse livro, e falava, mas, cara, os pais dele também eram militantes, né? Como é que o cara... militantes são de manicomiais, enfim, que seja, mas eles também eram, de alguma forma, resistentes a um governo ditatorial, e eles tiraram o filho e colocaram na mão de outro casal, assim, isso faz muito sentido. Daí eles vão para o Brasil e ele pega uma granada na mão porque a esquerda da resistência guerrilheira do Brasil transforma você em guerrilheiro porque você ficou devendo para eles, assim, tipo, uma coisa que não... assim, sei lá, me pareceu meio inverossímil, tá? Mas isso aí é só uma suposição minha, porque me parece que as coisas não eram exatamente assim. Né? Me parece que as coisas não eram exatamente assim. Não posso afirmar com toda a categoria que as coisas de fato não eram assim, porque não estudei a fundo essa questão, mas assim, não me parece correto esse tipo de abordagem. Se for assim, daí beleza, né? É a opção dele, mas assim, na minha opção pareceu meio vago, né? E essa questão do irmão dele principalmente. Então, tanto no final tem uma parte em que o cara mostra, né, o protagonista mostra o livro para os pais, e os pais ficam ali contestando algumas coisas, enfim, mas é um artifício que eu achei meio, sei lá, meio falso. Eu já vi isso em algum outro livro, eu não lembro qual, também não achei lá essas coisas tão autênticas assim. Mas de qualquer forma, eu achei esse livro assim muito bem escrito e uma abordagem bem autêntica para um assunto que foi pouco falado, assim, esse trânsito entre pessoas que conviveram, né, e viveram nas duas ditaduras, tanto na Argentina quanto na brasileira, é um assunto que ficou muito por explorar ainda, né? Mas ainda tem aquele ranço daquela coisa do escritor autocentrado, né? O cara que escreve sobre ele mesmo, sobre família, sobre aquela coisa. Parece que o protagonista não consegue expandir muito, mesmo quando ele está falando do irmão, ele está partindo de uma perspectiva dele, ele não tenta se abandonar do processo, o que é uma escolha sempre muito válida, mas reforça muito o que a gente tem daquele estereótipo da literatura padrãozona, urbana, autocentrada, dos dramas familiares do homem branco, blá 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 blá, blá. Então isso sim, nisso foi pouco mudado. Mas beleza, é uma escolha válida. Eu acho que isso não comprometeu o resultado do livro de uma maneira ampla. Ele tem esses aspectos assim que faz você ficar meio de... tá, mas não é uma coisa que tira a qualidade do livro de todo. Assim. Eu acho que ainda assim, passando a régua, eu acho que é um livro ainda muito acima da média e é um livro que merece ser lido com olhos bem atentos. Assim. Eu acho que ele tem muita coisa que está... que se você ler meio correndo, você vai passar batido. Então eu acho que esse é um livro que precisa ser lido devagar e com carinho. Beleza? Então esse livro aqui, como eu falei, foi ganho de presente do Darwin, meu amigo da Seleção Literária. Darwin, brigadão, querido. Darwin me deu esse livro faz um tempo já, cara. Eu demoro para ler as paradas, cara. Eu sou enrolado. Eu sei que vocês sabem que eu sou enrolado, mas eu vou reforçar aqui para não achar que é má vontade minha. Tá bom? Eu sou enrolado não, desculpa. Mas Darwin, tamo junto. Se inscreve no canal, dá um joinha, vamos comentar sobre Julian Fuchs e a resistência. Um abraço, galera aí. Tchau.